Por que não fazer os projetos de terraplenagem fora do Civil 3D? Eu trouxe até alguns exemplos aqui para vocês, para explicar, mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você faz um projeto, esse projeto ele não é simplesmente uma planta, tá? Não é planta, projeto não é plantinha. Quando você vai fazer um projeto de terraplenagem, ele leva uma série de documentações. O que são essas documentações? Não estou falando documentação aí na área jurídica, não, tá? A gente chama de documentação, mas é uma série de papel mesmo, uma série de informações. A planta é uma delas. É uma delas. E aí, quando você trabalha com um projeto fora do Civil 3D, usando ferramentas alternativas e tendo que usar, por exemplo, o AutoCAD, o que que acontece? Essas outras documentações, além da planta, né, tem que ser feitas todas manualmente. Eu vou explicar aqui para vocês aqui na prática como que isso funciona. Nós vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Vai ficar mais fácil de você entender. Então, por que que eu não faço a terraplenagem? Por que não fazer ela fora do Civil 3D? Olha só, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Tá vendo? Aqui é um platô. O que que é um platô? É uma área plana, né? Com um talude aqui em cima, né? O que é o taludezão aqui em cima. Então aqui eu tenho uma área plana aqui embaixo, certo? E aqui em cima eu tenho vários taludezinhos com várias banquetas, né? O que a gente chama de banqueta. Então eu tenho um talude, tenho um patamar, tenho outro talude, outro patamar, outro talude, outro patamar. Cada elemento desse que você está vendo aqui na tela, tá vendo essa linha tracejada, esses textos aqui, essas rachuras, né, de verde, preto, né, as listrinhas aqui, as curvas de nível, até mesmo essa rachura meio amarelada aqui, meio marrom, todos esses elementos fazem parte do projeto. Óbvio, eles estão aqui na tela, né? Tá na cara do gol aqui. Beleza, beleza. Imagina você ter que desenhar todos esses elementos, criar um por um. Criar um por um. Você vem aqui e escrever o texto, ó, menos 1%, 84 metros, estaca 18, né? Colocar a linha tracejada, bonitinha, formatar isso tudo. Imagina você fazer isso. Dá um trabalhão danado, né? Dá um trabalho para você gerar um projeto desse na mão, para você desenhar isso na mão. Então é exatamente por esse motivo que a gente não faz o projeto fora, né, do Civil 3D. Porque aqui dentro do Civil 3D eu consigo automatizar esse processo, coisa que a gente não tem em outras ferramentas. Ah, mas eu uso o Topograph e ele já extrai as seções tudo para mim. Eu uso posição, já faz tudo isso daí. Beleza, mas depois você tem que levar lá para o AutoCAD para dar um acabamento, né, para deixar ele com a sua cara ali. Depois você tem que levar para o AutoCAD para fazer um ajustezinho na seção. Depois você tem que levar para poder dar um acabamento, para fazer, né, deixar ele com a cara que você quer. Então é aí que você começa a perder o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. E lembra daquelas outras documentações que eu falei aqui com vocês? Lembra daquelas outras informações? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, um perfil longitudinal. Nesse caso aqui, o perfil faz parte do projeto de terraplenagem, certo? E aí, olha só que interessante. Esse perfil, ele já mostra aqui uma achura bonitinha, que tem umas informações, né? O terreno natural, aqui embaixo tem o terreno projetado, aqui tem o corte, tem um aterro. E o que que isso quer dizer? Imagina você colocar essas informações manualmente, ou ficar dando ajuste, né? Ficar dando acabamento. Percebe que aqui ó, já está nas cores, ó, o terreno está verdinho, né? As cotas projetadas já estão no magenta, tudo bonitinho, o corte aterro já sai no esquema. Isso daqui já sai automático de dentro do Civil 3D. Então você economiza um tempo muito grande se você tivesse talvez usando uma ferramenta para depois trazer para o AutoCAD, para depois você dar acabamento, tá? Para depois você conseguir terminar, né, o seu projeto ali, deixar ele com uma cara que você deseja ali. Tá? Aqui embaixo, ó, mais informações. Por exemplo, aqui eu tenho as seções transversais. Ó. Vamos pegar esse daqui que tem corte e tem aterro. É a representação de cada cortezinho desse daqui, onde tem uma linha atravessada dessa aqui, uma linha transversal dessa. Onde eu tenho uma linha dessa, onde eu tenho cada linha dessa daqui, é onde eu vou gerar uma vista, né, um corte transversal que a gente chama de seção transversal. E aí ela mostra exatamente como que era o meu terreno, que está em preto, e como que está o meu talude, tá? Como que vai ficar o meu talude ali. Certo? E essa vista de seção também
ela também já sai automática de dentro do Civil 3D. E, cara, isso facilita demais a nossa vida, porque traz muita velocidade para a gente. Então, por esse exato motivo, a gente não trabalha, né, com projetos de terraplenagem fora do Civil 3D. Todo o projeto ele é feito dentro do Civil 3D. Então, o primeiro motivo do que você não deve fazer um projeto de terraplenagem fora do Civil 3D é porque você vai perder todo o potencial da ferramenta, toda a automação que essa ferramenta tem, que ela vai te proporcionar. Segundo motivo, tá? Que você não deve fazer fora do Civil 3D. As oportunidades que você tem hoje no mercado. As oportunidades que você tem hoje para trabalhar com Civil 3D. Ou seja, hoje a gente está passando por uma transição. Antigamente os projetos eram feitos lá no AutoCAD, né? Tudo tradicional, né? Manualmente, enfim. E agora a gente tem a era BIM. Ou seja, é a era da nova forma, né, de você projetar, a nova forma de você desenvolver o seu projeto. Ou seja, como é que funciona essa metodologia BIM, Rafael? A metodologia BIM nada mais é do que modelagem da informação da construção, Build Information Modeling. Tá? A metodologia BIM, eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil de te explicar aqui. Tá? A metodologia BIM, então aqui a primeira coisa que eu vou colocar é o BIM aqui para fazer uma recapitulação. Tá? Para atender a metodologia BIM, tá? E aqui o primeiro tópico que eu falei é para não perder o potencial do Civil 3D, certo? Então tá, o que é essa metodologia BIM, tá? BIM significa Building Information Modeling, tá? Build Information Modeling, ou seja, que é igual modelagem da informação da construção. Modelagem da informação da construção, tá? Modelagem da informação da construção. O que é isso? É uma ferramenta, é um programa, é de comer, é de fazer o quê? Não, isso aqui é uma forma de você desenvolver os projetos. Antigamente, para você desenvolver um projeto, você pegava lá um papel, pegava uma caneta, né? E você, uma caneta nanquim, uma lapiseira, e ia lá, ó, desenhando, né, os seus projetos lá, certo? Era assim que eram feitos, caneta e papel. Depois veio a era do AutoCAD. Então você ia lá e desenhava o seu projeto dentro do AutoCAD. Aí surgiram ferramentas para desenvolver os projetos, como Topograph, né, e tudo mais, posição, enfim, tem uma série de ferramentas aí mais antigas que surgiram no mercado. E hoje, né, não hoje, mas há alguns anos já, né, já há uns 10 anos ou mais aí, a gente tem a metodologia BIM, que significa Build Information Modeling. Essa metodologia BIM, ela passou a ser obrigatória, né, nos projetos, principalmente nos projetos federais. E o que aconteceu? Todos os órgãos públicos, prefeituras, secretarias, meio ambiente, né, todos esses órgãos estão passando por uma transição. Né? Muitos já fizeram a transição e hoje só aplicam a metodologia BIM, tá? Muitos já fizeram isso, outros estão passando por uma transição. Ou seja, existe um decreto, né? Existe um decreto que faz a disseminação disso, ou seja, meio que obriga, né, a utilização, estabelece a utilização do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, lá. Então aqui fala sobre um monte de coisa. Não existe só esse decreto hoje, tá? Existe mais de um decreto, e esse decreto estabelece o uso da metodologia BIM. E onde que entra o Civil 3D nessa história? O Civil 3D ele é uma ferramenta que atende a essa metodologia BIM. Por isso que você não deve, né, fazer esse projeto fora do Civil 3D. Tá? Você não deve fazer o seu projeto fora do Civil 3D. Por quê? Porque você vai atender essa metodologia BIM. Se você fizer uma busca aqui, ó, por exemplo, licitação de Civil 3D, eu sempre gosto de mostrar isso daqui. Você vai ver que todas as prefeituras, todos os órgãos públicos, ó, estão fazendo o quê? Adquirindo o Civil 3D, consequentemente, né,
estão se capacitando, outros já, né, por exemplo, 2018, ou seja, isso daqui já foi muito tempo, né, já está lá usando o Civil 3D, ó, Civil 3D, Civil 3D, Civil 3D, Civil 3D, Civil 3D. O que está acontecendo? As empresas, os órgãos públicos, as prefeituras estão adquirindo o Civil 3D para você, para quê? Para eles poderem utilizar essa ferramenta aplicando essa metodologia BIM, certo? Aplicando essa metodologia BIM. Então, o que, que você precisa entender? Se você não aplica essa metodologia, se você não usa as ferramentas que aplicam essa metodologia, o que, que vai acontecer? Você simplesmente vai ficar de fora do mercado. É isso mesmo, vai ficar de fora do mercado. Então, você que está aqui comigo precisa saber que, cara, eu preciso correr e me qualificar o quanto antes para desenvolver qualquer que seja os meus projetos, qualquer que seja o tamanho dentro do Civil 3D, para eu poder conseguir me manter no mercado, minimamente me manter no mercado e não ser sufocado. Pergunta se hoje alguém que faz projetos na munheca consegue trabalhar hoje, consegue faturar alto, vender projetos na faixa de 30, 40, 50 mil reais. Pergunta, não consegue. Por quê? Já passou essa era. E a era do CAD também já está passando, já está finalizando, e nós estamos nessa era BIM, tá certo?